Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta quinta-feira entrevistamos João Oliveira, candidato da CDU à Câmara de Évora nas autárquicas deste ano. É também eurodeputado do PCP. João, obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa. É um regresso à rádio, não é? Exatamente. É um regresso à rádio. Agora, assim, de repente, tenho ideia que participou aqui há vários anos na Praça do Município. 15. Anteriormente... 15 anos da Praça da República. 15 anos a Praça da República, exatamente. A Praça da República, que era um programa que nós tínhamos com os 3 deputados eleitos pelo Distrito. E o João Oliveira teve aqui a oportunidade de bater com o Carlos Dourinho, que agora é adversário na corrida à Câmara de Évora. Exatamente. Tive a oportunidade também de bater com ele na Assembleia da República. Exatamente. Os 2 líderes parlamentares. Exatamente. Bom, mas aqui, pelo menos aqui na rádio, é existir sim. in loco. Rádio, sim, exatamente. João, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa. Eu começava por tentar perceber o que é que o motiva nesta corrida em que vai participar à Câmara de Évora. Bem, convenhamos que a minha motivação é mais fácil de explicar, não é? Para um eivorense não é difícil de explicar a motivação de uma candidatura à Câmara Municipal de Évora. Julgo que ela se justifica por si, não é? A cidade onde nasci e onde cresci, a cidade em que me habituei a viver e a acompanhar no desenvolvimento que teve ao longo destes meus 45 anos de vida, porque para trás não tenho memória, naturalmente. Eu diria que são razões de motivação suficientes para a candidatura. Naturalmente isso resulta de uma discussão feita dentro do meu partido relativamente à minha disponibilidade e à possibilidade de assumir este desafio. Mas eu diria que do ponto de vista da motivação ela explica-se por si só. E de resto há um... Sim. Não, ia perguntar se foram desafiar a Bruxelas ou se foi o João Oliveira só que se ofereceu. Não fui eu que me ofereci, desafiaram-me para isso e isso foi um processo de reflexão. Aliás, não foi uma decisão imediata, porque naturalmente há implicações do ponto de vista não só das responsabilidades políticas que neste momento tenho como deputado no Parlamento Europeu, mas também do ponto de vista de outras implicações na vida pessoal que naturalmente tinham que ser ponderadas, e portanto não é propriamente uma questão que seja um pouco peso, não é? E, portanto, mas é naturalmente um elemento de desafio muito grande que é assumido com uma grande motivação e com uma grande alegria e também com uma grande confiança de que o que temos à frente é a possibilidade deste desafio de ser bem sucedido. O João agora não está em Évora, está em Bruxelas durante a semana, ainda que aos fins de semana passe muito tempo em Évora, mas este afastamento não o prejudica? Bem, vamos ver, eu estou há alguns anos numa circunstância que é uma circunstância já digamos assim, de uma ligação a Évora que acaba por ser rotineira, apesar da distância, não é? Porque mesmo que eu estava na Assembleia da República, passava até mais tempo longe do que propriamente nesta altura no Parlamento Europeu, porque ainda assim o trabalho no Parlamento Europeu é também configurado de uma outra forma, tem esse elemento de distância, porque o trabalho no Parlamento Europeu é feito em Bruxelas ou em Estrasburgo, portanto não há propriamente não são só 135 km de distância como de Évora a Lisboa. Mas também não foi o trabalho na Assembleia da República que prejudicou a minha ligação ao Conselho de Évora. Portanto, a minha ligação manteve-se sempre e de resto as rotinas que continuo a ter em Évora, de resto nem fazem estranhar muito, digamos assim, nesta fase essa circunstância de ser agora candidato, e portanto eu diria que é uma coisa natural, não tem nada de anormal, nem excepcional, nem sequer de surpreendente, é uma coisa perfeitamente natural e há de ser, e também é fácil de encaixar, digamos assim, do ponto de vista da... E quais é que são os planos? Mais tarde ou mais cedo vai ter que suspender, não sei se terá que suspender o mandato, enfim, vai ter que passar mais perto da data das eleições, que ainda não estão marcadas, vão ser em setembro ou outubro, mas depois mais perto das eleições vai passar mais tempo em Évora. Ainda vou ter que ver como é que consigo gerir isto tudo. Naturalmente tenho uma preocupação que é de não deixar de cumprir o mandato para o qual fui eleito no Parlamento Europeu e particularmente com as responsabilidades que entretanto me foram atribuídas no Parlamento Europeu, que em alguns casos não são coisas
assim pouca relevância. Tenho uma por intervenção. Exemplo, agora nós estamos um bocadinho mais longe, não acompanhamos tanto. Por exemplo, uma das responsabilidades que tenho é de ser coordenador do meu grupo político na Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu, que é uma das comissões mais pesadas do Parlamento Europeu. Basta pensar nisso, que é uma Comissão de Orçamentos no Parlamento Europeu. Não há praticamente matéria nenhuma que não passe por aquela Comissão de Orçamentos, porque tudo tem uma implicação orçamental e tudo tem um espaço de discussão orçamental, e eu sou lá coordenador do meu grupo político na Comissão. E também mais recentemente fui indicado como relator do Parlamento Europeu para a estratégia de combate à pobreza, e portanto esse trabalho é um trabalho até mais de fundo, digamos assim, porque há a perspectiva da Comissão Europeia vir a apresentar a primeira proposta de estratégia de combate à pobreza no início do próximo ano, e o Parlamento Europeu está neste momento a fazer o seu trabalho de preparação, digamos assim, de enquadramento daquilo que deve ser essa estratégia de combate à pobreza, e serei eu o relator do Parlamento Europeu, fui indicado na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, de que faço parte também, e portanto, digamos que são dois elementos de peso nesta responsabilidade que tenho no meu mandato. Estou já, digamos assim, a fazer um esforço de articulação entre todas estas responsabilidades e o trabalho que naturalmente tem que ser feito no território nacional em ligação com o Parlamento Europeu, porque uma parte do trabalho do Parlamento Europeu é feito também no território nacional, e portanto, uma dessas dimensões do trabalho no Parlamento Europeu é precisamente a dimensão da projeção da realidade nacional na discussão que temos que fazer ao nível da União Europeia. E isso é um elemento, naturalmente agora com menos dispersão pelo território nacional. No início do mandato dividi mais por outras paragens, por outros pontos do país. Mas estou para já não vejo dificuldades nessa articulação que é preciso fazer para que nada fique por cumprir. Mas pelo menos mais perto da data vai passar mais. Exatamente, isso há de ser obrigatório. Muito bem. Muitas vezes diz-se que o cargo de eurodeputado é muito apetecível para os políticos em geral, tendo em conta o ordenado, mas também tendo em conta outras situações. O João Oliveira corre o risco de ter que abandonar um cargo por muitos ambicionados. Eu diria que é um risco medido e bem decidido de correr. Mas de facto é um bocadinho em contraciclo daquilo que é habitual. Né? Há uma ideia que eu julgo que não é assim tão injustificada quanto isso. Muitas vezes faz da responsabilidade do Parlamento Europeu uma espécie de prateleira dourada. Porquê? Porque, de facto, o salário de um deputado do Parlamento Europeu é consideravelmente superior que aquilo que são os salários, não só o salário médio em Portugal, mas inclusive o salário dos responsáveis políticos em Portugal, e está associado também a um conjunto de condições de trabalho que, efetivamente, estão muito acima da média. Quando nós comparamos as condições de trabalho que há no Parlamento Europeu com aquilo que acontece, por exemplo, na Assembleia da República, a discrepância é muito grande. E do ponto de vista da pressão para o trabalho que é lá desenvolvido, ela também não é assim tão grande. E, portanto, convenhamos que não é difícil de olhar para o cargo de deputado do Parlamento Europeu como uma espécie de prateleira dourada. Eu devo dizer-lhe que não só nunca tive essa perspectiva, como ainda por cima nunca fui praticante dela. Primeiro porque, em relação ao salário, mantém-se exatamente o mesmo compromisso de não receber mais do que aquilo que recebi, e, portanto, mantenho exatamente o mesmo compromisso de não ser prejudicado, não ser beneficiado, e fico exatamente na mesma circunstância em que estava antes. Depois, porque até do ponto de vista do trabalho que vou desenvolvendo no Parlamento Europeu, não tenho estado lá propriamente pernas cruzadas sem fazer nada. Pelo contrário, de certeza absoluta que não há nenhum deputado português que tenha tido neste mandato tanta intervenção como aquela que eu tive, e nem sei mesmo no resto do Parlamento haverá outros deputados no Parlamento Europeu com tanta intervenção como aquela que tenho tido. E, portanto, tenho cumprido o mandato em função daqueles compromissos que assumi e da melhor forma que sei e posso, e fazendo o trabalho na medida em que tenho condições para trabalhar e para intervir no Parlamento Europeu, inclusivamente com alguns aspectos que têm suscitado até fora das nossas fronteiras alguma atenção. Posso dar aqui um exemplo. Esta segunda-feira, foi tratada numa reunião conjunta da Comissão de Orçamentos e da Comissão de Emprego, da Comissão de Economia, uma proposta que eu apresentei, uma proposta individual que eu apresentei para a extensão do prazo do PRR,
que acabará em agosto de 2026 e que eu propus que fosse estendido até 2028. Já houve, inclusivamente, outros deputados de outros grupos políticos, nomeadamente um romeno do grupo dos socialistas, que queria coassinar a minha proposta. Isso já não foi possível, porque ela formalmente já estava entregue, já não era possível, mas que na própria discussão até assumo que quer contribuir para esse objetivo. A ideia, no fundo, é dar mais tempo para se gastar o dinheiro, porque senão não dá, não é? Exatamente. Há uma evidência, aliás, o nosso país é um exemplo, é um desses exemplos, e a região Alentejo é talvez um dos exemplos mais flagrantes, do desaproveitamento dos fundos do PRR se aquele prazo se mantiver. E isto é uma realidade geral a toda a União Europeia. E, portanto, aquela proposta que eu apresentei acabou por ser uma espécie de gatilho para algumas consciências no Parlamento Europeu que, de facto, a gente se calhar mais vale começar a pensar rapidamente na extensão do prazo, e como estou a dizer, houve inclusive deputados de outros países e de outros grupos políticos que já expressaram o apoio àquela proposta. Vamos ver se ela ainda é uma proposta que pode vir a ser aprovada ou não. Se for assim, tanto melhor, ainda mais fica dado esse contributo para melhorar as condições que o nosso país tem para se desenvolver. Muito bem, já nos estamos a dispersar. A entrevista é sobre o candidato à Câmara de Évora, e eu perguntava ao João se o que propõe é o que propõe nestas eleições é uma gestão renovada da CDU ou é uma continuidade desta gestão? Olha, há um projeto autárquico da CDU, que é o projeto autárquico da CDU com a sua natureza. Naturalmente, de norte a sul do país, ele tem expressões diferentes em função do território onde é levado à prática, mas é um projeto autárquico que tem uma coerência, tem um sentido, tem uma orientação política, tem uma prática de serviço às populações, de correspondência às suas necessidades, de criação de condições de desenvolvimento do território, de ordenamento, de organização do espaço, de preocupação com as questões ambientais e com a satisfação das necessidades das populações, seja nas questões das acessibilidades, em questões tão preocupantes como são hoje as questões relacionadas com a habitação, em que infelizmente as autarquias também foram empurradas para ter um papel que o Estado Central não quer bem assumir. Há um projeto autárquico da CDU que tem critérios de uma orientação política em relação a todas essas questões e que tem, sobretudo, obra feita de norte a sul do país. E, portanto, desse ponto de vista, há um tronco comum. É transversal a todas as... Que não é apenas da candidatura que eu agora protagonizo, é da gestão autárquica que neste momento temos em Évora, é dos outros momentos em que tivemos gestão da CDU, nomeadamente com o Abílio Fernandes. Ou seja, há um lastro de intervenção autárquica da CDU e, em particular, em Évora, convenhamos que não é propriamente um concelho que nós possamos passar ao lado quando se fala do projeto autárquico da CDU. Aliás, a gestão da CDU elevou o Concelho de Évora a um patamar de reconhecimento nacional e internacional em muitos aspectos que são consequência direta desse trabalho autárquico. E, portanto, eu diria que há dois elementos que há mais visíveis relativamente a isso. A classificação como Património da Humanidade e a Capital Europeia da Cultura são talvez dois elementos de reconhecimento do ponto de vista internacional mais evidentes desse trabalho autárquico da CDU. São duas conquistas do trabalho autárquico da CDU que têm repercussão internacional. E mesmo do ponto de vista nacional, a gestão autárquica da CDU em Évora é uma gestão de referência em muitos aspectos. E particularmente em aspectos muito, muito importantes que, noutras circunstâncias, acabam por ser secundarizados, não só noutros pontos do país, mas até noutras candidaturas autárquicas aqui em Évora. E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista, então, se calhar há uma base, naturalmente, há uma perspectiva renovada para a frente. Ou seja, nós temos noção do ponto de situação em que estamos, temos uma perspectiva para o futuro e não queremos olhar para o futuro em função de uma perspectiva de 4 anos. Não há uma gestão autárquica que se possa organizar em condições com a ideia do que é que se vai fazer num mandato de 4 anos. Nós, em 4 anos, nos próximos 4 anos, vamos ter que tomar decisões relativamente ao Conselho que queremos, ou ao Conselho de Évora que queremos daqui por 20 ou 30. Há questões que estão neste momento em discussão, dou apenas 3 referências. Plano de urbanização, por exemplo? Vou dar 4 ou 5 referências que me parecem importantes. Nós temos, neste momento, o atravessamento do Concelho pelo investimento na ferrovia na ligação Sines-Caia. Temos a construção do Hospital Central do Alentejo. Temos uma Capital Europeia da Cultura em 2027. Temos um plano de urbanização que tem uma perspectiva de estruturação do território, uma parte muito importante, muito significativa do nosso Concelho. Cada uma dessas questões não pode ser encarada por aquilo que ela exige no imediato. Elas têm que ser olhadas pelo contributo que podem dar para o desenvolvimento do nosso Concelho, no sentido em que nós queremos que ele esteja daqui por 20 ou 30 anos. Nós daqui por 2 décadas, queremos que Évora seja um Concelho com menos população,
com mais problemas de ordenamento do território, com melhores condições de vida e melhor qualidade de vida, com menos preocupações ambientais do que aquelas coisas existem? A cada uma destas perguntas nós temos que responder com decisões que vão ter que ser tomadas agora, mesmo que a sua projeção ou a sua execução se alargue no tempo. E eu diria que, tendo estas 5 referências que eu identifiquei, não é difícil de percebermos o impacto que vão ter algumas das decisões que vão ser tomadas nos próximos anos. Por exemplo, o João vai apresentar um programa de 3 mandatos, 12 anos. Não, nós temos um sentido daquilo que é o desenvolvimento, o sentido de desenvolvimento que o Conselho de Évora deve ter. Temos noção de que em alguns destes aspectos há decisões estratégicas que têm que ser tomadas agora que terão implicações no futuro, mas como se costuma dizer na expressão popular, não vamos subir acima do chinelo. Portanto, há uma eleição agora que é para 4 anos e é nesses 4 anos que temos que nos concentrar e, sobretudo, dar a perspectiva do trabalho que pode ser feito para os próximos 4 anos, resolvendo muitos problemas que existem, problemas que vão exigir muita mobilização, eu diria em alguns casos até de todos os aborenses, para que apareçam soluções que verdadeiramente correspondam às nossas necessidades. Vou dar apenas um exemplo. Évora foi um dos primeiros concelhos, se não mesmo o primeiro, a ter um plano local de habitação aprovado, com uma perspectiva de investimento de 63 milhões de euros e 53 deles já aprovados. Não houve até agora da parte de nenhum governo, nem do governo anterior do Partido Socialista, nem do atual do PSD e do CDS, agora já de missionário já não conta muito, mas até à sua demissão, não houve uma garantia efetiva de que aquilo que foi o trabalho feito pela autarquia de Évora venha a ter correspondência com o trabalho que é da responsabilidade do Governo Central. Ora, isto vai exigir uma grande pressão política, não apenas do município, mas, eu diria, da parte dos aborenses que precisam ter os problemas da habitação resolvidos. Que é a parte do financiamento. É a parte do financiamento, exatamente. Ou seja, nós conseguimos ou não encontrar no município de Évora, no Conselho de Évora, não é no município, nós conseguimos ou não ter no município uma gestão autárquica comprometida com esse objetivo e conseguimos ou não, no Conselho de Évora, ter forças que mobilizem as pessoas para essa pressão que é preciso fazer para que esse problema esteja resolvido. O problema da habitação é um problema seríssimo. E se essa resposta que cabe ao Governo Central não for dada, muito dificilmente as soluções podem ser encontradas. E é preciso que haja pressão. E essa pressão tem que ser conseguida a partir de uma intervenção que assegure no município temos uma gestão autárquica verdadeiramente comprometida com os interesses a habitação é uma das áreas que nota que há problemas em... Enfim, o problema da habitação será nacional, não é? Mas é até mais que isso. É até um problema europeu. Por diferentes circunstâncias, com razões diferentes, com origens diferentes, mas é um problema muito mais extenso. Agora, mas é em Évora também, não é? Porque há poucas casas e as casas que há são caras, é difícil alugar. Em Évora sempre houve um problema muito grande porque a qualidade de vida do nosso concelho sempre criou uma grande pressão do ponto de vista da procura de habitação em Évora. Isto não é de agora, isto é de sempre. Eu lembro quando fui estudar para Coimbra, já há uns bons anos, já não vou dizer quantos porque até parece mal, mas quando fui estudar para Coimbra há muitos anos, havia em Coimbra um fenómeno idêntico ao de Évora, ainda com uma escala diferente. Porque a procura de habitação em Évora, tal como em Coimbra, não apenas por via dos estudantes que vêm estudar para Évora, mas também por via da população que se desloca para Évora porque vem para cá viver, trabalhar, sempre foi um fator de pressão muito significativo. Houve uma grande capacidade de resposta a esse problema, particularmente na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, com uma dinâmica muito grande que houve de construção de habitação económica, particularmente a partir das cooperativas de habitação. Isso foi digamos assim, uma alavanca de resposta ao problema da habitação muito significativo, que infelizmente hoje não tem o mesmo fulgor, não tem a mesma capacidade. E hoje o que é que se pode fazer, por exemplo? Bem, há várias medidas que podem ser combinadas do ponto de vista da responsabilidade autárquica, daquilo que é verdadeiramente competência dos municípios. Há medidas que podem e devem ser tomadas do ponto de vista do ordenamento do território, do ponto de vista da criação de condições com o investimento em infraestruturas, com a ordenação do território, com as medidas do ponto de vista urbanístico que podem ser tomadas para a recuperação de imóveis, para o destino à habitação de imóveis que têm hoje outro destino. Há algumas medidas que podem ser tomadas ao nível do município. Agora, nada disto dispensa que o Estado Central assuma a sua responsabilidade naquilo que é verdadeiramente a responsabilidade do Estado, do Governo, que é o investimento na habitação. E deixe-me fazer aqui um sublinhado que eu acho que é muito importante e particularmente no caso do Conselho de Évora, é um sublinhado que faz particularmente sentido. O problema da habitação em Portugal e em concreto no Conselho de Évora não é um problema só de habitação social. Nós precisamos ter habitação social para situações sociais de urgência. Pessoas que estão em situação de sem-abrigo, mulheres vítimas de violência, famílias que estão
em situação de exclusão social, é preciso haver uma resposta de habitação social para essas situações de urgência ou de emergência social, mas o problema da habitação vai muito para lá disso. Há hoje camadas intermédias, jovens casais, jovens famílias, que tendo o seu emprego, tendo a sua vida organizada, pura e simplesmente não conseguem encontrar uma casa que possam pagar, seja comprada, seja arrendada. Ora, isto não é um problema que se resolva apenas com a ideia de o que nós precisamos é investimento em habitação social. Não. Nós precisamos de uma política de habitação que vá para além disso. Aliás, o Plano Local de Habitação de Évora foi construído já com esse pressuposto, que não é apenas com a perspectiva da resposta à habitação social, é mais do que isso. E isso exige o quê? Exige que haja da parte da autarquia uma capacidade de pressão política e de discussão e de negociação com quem está no governo das condições que é preciso criar para garantir essa resposta que é preciso dar à habitação com o envolvimento do Estado e não apenas do Estado Central com o financiamento devido ao Orçamento do Estado, mas inclusive com o recurso aos fundos europeus. Aliás, estávamos a falar há bocado do PRR, eu insisto nesta questão. Há bocado ia dizer isso e depois não disse, mas digo agora. A questão do PRR é decisiva para isso. Sabermos se podemos ou não ter condições para aceder aos fundos do PRR para garantir, por exemplo, o investimento na habitação é uma das questões essenciais que nós podemos ter na mão como chave para dar uma parte da resposta que é preciso dar. E, portanto, eu acho que nenhuma autarquia deve estar de olhos fechados a isso, acha que isso é um problema do Parlamento Europeu ou do Governo Nacional. Se as autarquias não fizerem pressão para que haja essa linha de aproveitamento dos fundos europeus, dificilmente nós podemos dar resposta a essas questões. Ora, nós precisamos de ter, na autarquia de Évora, quem não esteja submetido ou subordinado às orientações que vêm do terreno do passo. Com o PS e PSD corre-se esse risco? Com o PS e com o PSD estamos muito mais limitados a isso, porque naturalmente porão em primeiro lugar o frete que querem fazer ao governo da sua cor do que propriamente a satisfação da resolução dos problemas dos ebrenses. Aliás, nós tivemos já várias experiências sobre isso ao longo do tempo. E, portanto, nós precisamos ter na autarquia quem se preocupe verdadeiramente com as necessidades do Conselho dos Ebrenses e que faça por elas e que garanta uma voz firme na defesa da resposta a essas necessidades, do que ter na autarquia de Évora quem quer fazer o frete ao chefe partidário que está na chefia do governo, fazendo conta que não há nenhum problema em Évora. Estamos a falar da habitação, mas podemos falar de outras questões em que, havendo alguma interseção com competências das autarquias, a principal responsabilidade está nas mãos do governo a resolver o problema dos transportes e das acessibilidades. O problema dos investimentos em equipamentos estruturantes e de natureza estratégica, como é o caso do hospital, como é o caso das vias de comunicação, nomeadamente do transporte ferroviário, todas essas questões terão alguma interseção com aquilo que são competências das autarquias, mas a solução do problema está essencialmente nas mãos do governo. Se nós não tivermos quem na autarquia faça o trabalho que tem que fazer para exigir depois do governo que o governo cumpra com a sua parte, dificilmente conseguimos ultrapassar essas dificuldades. E eu julgo que a candidatura da CDU dá garantias a isso. Ou seja, eu julgo que quando os eiborenses olham para a candidatura da CDU, conseguem encontrar na CDU um fator de confiança e de segurança de que podem ter uma gestão autárquica séria, honesta, competente e a trabalhar em função dos problemas que precisam de ser resolvidos. E, portanto, acho que isso é um elemento de grande valia. Mas às vezes há pessoas que dizem, por exemplo, que a Câmara da mesma cor que o Governo, do mesmo partido, uma Câmara de um partido com o Governo do mesmo partido, às vezes pode ser mais fácil aceitar certas reivindicações ou pedidos. Olha, eu dou-lhe apenas um exemplo de como isso funciona ao contrário. Quando nós tivemos uma gestão autárquica em Évora do PS, foi precisamente com o governo do PS que a Câmara de Évora aceitou coisas que nunca devia ter aceitado. Nomeadamente responsabilidades por infraestruturas que eram da responsabilidade do governo. Nomeadamente estradas. A gestão PS em Évora assumiu responsabilidade por estradas nacionais que eram da responsabilidade do governo. Porquê? Porque o governo era do PS e decidiram fazer um frete. Ficaram os eiborenses a pagar a fatura. E, por exemplo, também na água, no abastecimento nas de água? questões do abastecimento de água. Para fazer o frete à política do governo, na altura com o Ministro do Ambiente, José Sócrates, de má memória para o nosso país, a gestão autárquica do PS ajeitou-se. Fez o frete ao governo do PS. Mas ficaram os eiborenses prejudicados com isso. Isto serve para quê? Isto não serve para nada. Portanto, eu julgo que isto não serve para nada. Uma coisa é nós termos capacidade de diálogo, capacidade de discussão, capacidade de construção de soluções que precisam de ser consideradas em função de responsabilidades que são repartidas ou, pelo menos, que se cruzam. Porque em alguns casos as responsabilidades não são repartidas, porque há quem tenha mais responsabilidades e quem tenha menos responsabilidades, mas elas ainda assim cruzam-se. Uma coisa é haver capacidade de diálogo e discussão para que esses problemas se resolvam. Portanto, não me parece que da parte da candidatura da CDU haja sequer um histórico de incapacidade disso. Pelo contrário, se há coisa que somos capazes de fazer é precisamente isso. Aliás, basta olhar que neste último mandato a CDU tinha 2 vereadores em 7. Havia 2 vereadores da CDU e 5 da oposição. Houve 4 orçamentos aprovados.
se não houvesse capacidade de diálogo e discussão com as outras forças políticas, não havia um sequer. Houve 4 orçamentos aprovados. É verdade que em alguns deles, com medidas com as quais nós não estávamos de acordo e que foram impostas pelas outras forças políticas. Também espero que agora, na altura da campanha, ninguém venha pôr às nossas costas aquilo que foram as decisões que a oposição tomou contra a nossa vontade. Agora, da nossa parte, não há dificuldade nenhuma, nem dificuldade, nem limitação do ponto de vista do diálogo, da discussão, da possibilidade de encontrar soluções. Agora, não nos peçam para fazer fretes a governos, prejudicando os interesses dos aborantes e do Conselho. Um cenário como o atual de 2-2-2-1, se um cenário se repetisse nestas eleições, não era bom para a cidade? Eu acho que não, sobretudo pelas consequências que isso tem à vista. Olha, primeiro, porque não há estratégia política que possa ser concretizada. Não é? Portanto, na prática, quem gere o município, quem tem a gestão do município, fica sujeito a todo o tipo de torpedeamentos e de sabotagens que são feitas da sua estratégia política. E aconteceu neste mandato? Eu julgo que sim, em muitas circunstâncias aconteceu isso. Quer dizer, decisões que foram tomadas impondo, por exemplo, redução de receita ao município. Quer dizer, houve partidos que apresentaram propostas que retiraram milhões de euros ao orçamento do município. Agora vão dizer que não se fez isto, não se fez aquilo, não se fez o outro. Depois ficou a faltar o dinheiro com as propostas que eles quiseram fazer aprovar. E agora, provavelmente agora vão querer pôr à nossa responsabilidade as consequências disso. Mas há um primeiro problema que é esse, que é, com 2 vereadores em 7, não é possível dizer-se que a estratégia que se tem para o desenvolvimento do Conselho pode ser aplicada sem dificuldades, porque é exatamente o contrário, o que há mais é dificuldades. E, por outro lado, um executivo com 2 vereadores para um Conselho como o Conselho de Évora, quer dizer, nós não estamos a falar de um pequeno Conselho, estamos a falar do maior Conselho do Alentejo. Não é? Portanto, um Conselho como é o Conselho de Évora, com um executivo de 2 vereadores, tem dificuldades que estão à vista de toda a gente. E por isso é que digo que nós vamos trabalhar para que, nas próximas eleições autárquicas, os aborenses possam estar descansados com uma gestão autárquica da CDU e, sobretudo, com uma gestão autárquica da CDU com condições para levar por diante o seu trabalho. Com uma vitória robusta da CDU que permita desenvolver o trabalho que precisamos desenvolver, correspondendo às necessidades. Vão trabalhar para a maioria? Será possível? Trabalharemos para ter as melhores condições possíveis, as condições de maior estabilidade que nos garantam a maior estabilidade na concretização da estratégia política e do projeto político que temos para desenvolver, e sobretudo com a preocupação que isso tem que ter de concentrar esforços e ter a máxima concentração de esforços na solução dos problemas que temos pela frente, que não são pequenos. Há muita coisa que está por resolver, há problemas enormíssimos que têm que ser ultrapassados. Já aqui falámos de alguns deles e eles precisam e podíamos acrescentar outros. Não é? E, portanto, isso vai exigir uma grande capacidade de decisão política. Com 2 vereadores em 7, ela não existe. Portanto, tem que se encontrar condições, uma vitória mais robusta, que dê outras condições de trabalho. Como é que olha para os adversários? Porque, enfim, há muitas candidaturas. Eu acho que este ano, nestas autárquicas, Évora deve bater o recorde de candidaturas concorrentes. Temos o PS, o PSD, temos o Movimento Cuidar de Évora, temos o Chega, a Iniciativa Liberal já anunciou que vai avançar com a candidatura, ainda que não tenha anunciado o candidato. Temos o Bloco de Esquerda, também deverá apresentar o candidato, e temos a CDU. Muitas candidaturas, tendo em conta que há 4 anos, 4 delas conseguiram eleição para a Câmara. O cenário, o que é que lhe apraz dizer sobre este? Olha, eu, para ser muito sincero, eu não preocupo. Eu até às vezes faço esta pergunta e depois tenho feito esta pergunta aos candidatos, e às vezes depois pergunto se é daquelas pessoas que não olha para a equipa adversária. Não vou dizer isso. Não vou dizer isso. Mas, para ser muito sincero, eu não me preocupa nada que haja muitas candidaturas e que isso significa uma maior possibilidade das pessoas terem à frente de vários projetos distintos e poderem confrontar-se com opiniões e perspectivas distintas. Espero que todas elas se pautem pelo contributo político que devem dar efetivamente para a discussão de diferentes perspectivas, de diferentes projetos políticos para o Conselho de Évora. Porque se servirem apenas para maldicência e para crítica gratuita, serve-nos tanto uma candidatura como 20. Não serve para nada. E, portanto, não vejo isso como problema nenhum. Acho que isso é um elemento salutar do ponto de vista do funcionamento do regime democrático, haver várias candidaturas em disputa nesta eleição autárquica. Naturalmente, há forças políticas que têm condições, efetivamente, para disputar a presidência da Câmara e a gestão camarária, e há outras que não têm. Eu diria que aquilo que temos pela frente, aquilo que os aborenses vão ter pela frente, no essencial, resume-se a uma disputa a 3. Entre a CDU, o PS e o PSD, sendo que
No caso do PS, eu não consigo ver que os aburenses queiram repetir erros que cometeram no passado. Quer dizer, eu espero nesta campanha passar pouco tempo a falar dos meus adversários e se calhar aqui vou fazer a mesma coisa, vou se calhar numa pincelada de 1 minuto e meio dizer aquilo que tenho a dizer sobre isso. A herança que o PS deixou foram 95 milhões de euros de dívida, que ainda continuam a ser pagos. Todos os anos, a dívida de 95 milhões que o PS deixou no município de Évora, todos os anos continua a custar ao orçamento da Câmara 5 milhões de euros. 5 milhões, porque foi preciso contrair um empréstimo para pagar aquelas dívidas todas, e esse empréstimo continua a custar no orçamento da Câmara 5 milhões de euros. Imagine-se o que eram esses 5 milhões à disposição do município, para o município poder dar resposta a muitos dos problemas que aí estão. Eu julgo que os aburenses não querem repetir esses erros. Bem, em relação ao PSD, é uma aventura no desconhecido, é um salto no desconhecido, quer dizer, seria verdadeiramente uma aventura. Se termos uma gestão autárquica do PSD em Évora, seria verdadeiramente lançar o futuro do nosso Conselho numa aventura desconhecida, que não sabe o que é que podia dar, com uma fortíssima probabilidade de dar mau resultado, como deu a aventura anterior com a gestão do PS. E, portanto, eu diria que nós não precisamos só precisamos que os nossos adversários sejam honestos e que sejam sérios. Como lhe estava há bocado a dizer, espero que não nos venham pôr às nossas costas decisões que eles próprios nos impuseram a partir dos 5 vereadores da oposição contra os 2 da CDU. Espero que tenham a coragem de assumir agora as consequências das propostas que andaram a apresentar e a fazer aprovar contra a CDU neste último mandato. Não espero propriamente que levem a sua seriedade tão longe ao ponto de reconhecerem aquilo que foi feito pela CDU com o contravapor que eles tiveram, não é? Com todo o contravapor que eles fizeram em relação a alguma destas decisões. A Capital Europeia da Cultura foi uma vitória de Évora, mas foi uma vitória da gestão autárquica da CDU contra a oposição. Não é? Antes do anúncio da candidatura, nós tivemos um vereador que disse: quer ver o que é que vocês vieram cá dizer quando Évora não ganhar? O espírito era este, estava tudo desejoso, a oposição estava desejosa que Évora não fosse selecionada como Capital Europeia da Cultura. Entretanto, tiveram que torcer a orelha e tiveram que fazer-se à vida. E agora aí estão a querer cumprimentar o patrão com o chapéu dos outros. Não é? Agora estão a querer cumprimentar o patrão com o chapéu dos outros, a querem fazer da Capital Europeia da Cultura o seu instrumento. Vamos ver também como é que isto acaba. Espero que não acabe mal. Mas, quer dizer, eu espero pelo menos seriedade e honestidade da parte dos meus adversários políticos para poder discutir com eles aquilo que tenho a discutir numa base de seriedade e de honestidade. Mas, para ser sincero, estou sobretudo concentrado na candidatura da CDU e naquilo que nós temos que fazer envolvendo os aburenses que queiram trabalhar pela melhoria da qualidade de vida e pelo desenvolvimento do Conselho connosco. Nós não temos portas fechadas, não temos portões trancados a cadeado, fechados sobre nós estamos fechados sobre nós próprios, a achar que temos as soluções todas para os problemas que o Conselho de Évora tem. E queremos, sobretudo, ouvir e trabalhar com as pessoas que estiverem verdadeiramente empenhadas nesse objetivo. Muitos dos contactos que já começámos a fazer vão nesse sentido. Há até gente de outros espectros políticos que reconhece na CDU os elementos de credibilidade e de segurança de uma gestão autárquica. Tive até há pouco tempo um testemunho pessoal de uma pessoa de uma outra força política que me dizia que espera vir em 2027 à Capital Europeia da Cultura em Évora, comigo como Presidente da Câmara. É uma pessoa de outra força política que não vou dizer o nome para não a comprometer. Ele disse que eventualmente ia pensar se faria isso publicamente ou não, portanto ele tomará essa decisão. Mas o que isso significa um reconhecimento da credibilidade que tem a candidatura da CDU e da certeza que dá de uma gestão autárquica competente. Estamos mesmo a terminar. Gostava de fazer só mais 2 perguntas. A primeira era, se não for eleito Presidente, fica na oposição ou renuncia ao mandato? Bem, os aburenses é que vão tomar a decisão do meu destino. Não é? Eu confesso que a pergunta que me tem feito mais tem sido a contrária. Não é? A pergunta que me tem feito mais tem sido mais feita no Parlamento Europeu, a dizer: não vais-te embora para Évora? E a resposta que eu tenho dado é: o povo de Évora é que manda. O povo de Évora é que manda para onde é que eu vou. E, portanto, o povo de Évora é que vai mandar para onde é que eu vou. O povo de Évora é que vai decidir qual é que é a responsabilidade que eu tenho na autarquia de Évora. Se é como vereador apenas sem pluro, ou se é efetivamente como Presidente da Câmara. E, portanto, com qualquer uma dessas circunstâncias eu liderei. Naturalmente, acho que posso servir melhor a minha cidade e o meu Conselho como Presidente de Câmara.
e sobretudo com o Presidente da Câmara, com condições para poder cumprir o projeto político que Évora precisa, efetivamente, para dar um salto para a frente. Nós, mais do que saltos para trás ou saltos no desconhecido, nós precisamos ter à frente da autarquia de Évora quem garanta que Évora pode dar saltos para a frente no futuro, que precisa de garantir que seja melhor e com mais qualidade de vida e com um conselho mais desenvolvido. Eu acho que a CDU dá essas garantias. E a última pergunta é: qual era a primeira medida no dia a seguir à tomada de posse, se for eleito presidente? Confesso que não cheguei ainda aí. Com essa reflexão. Confesso que não cheguei ainda aí. Nem sequer do ponto de vista simbólico tenho nada pensado para dar resposta a essa pergunta. Mas daqui por uns meses voltarmos a falar e prometo já trazer alguma coisa. Havemos de voltar a falar, de certeza. É preferível pensar nisso como deve ser do que pôr-me agora aqui a inventar. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, João. Havemos de nos encontrar lá mais para a frente, mais perto das eleições. A rádio também ainda não definiu o plano que tem para acompanhar as eleições, não sei, com debates ou entrevistas, eventualmente. Mas fica aqui já uma primeira entrevista com o João Oliveira. Muito obrigado, João, por esta conversa de final de dia. O programa Falando Com fica por aqui, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde.